Olá, boa tarde. Então, bem-vindos ao segundo dia da terceira edição da Academy Open Week. Hoje temos aqui uma estreia. Pela primeira vez, iremos abordar a temática de arquivos de arquitetura. Para isso, convidámos, para além do professor Paulo Batista, que também é coordenador desta pós-graduação com o mesmo nome, e moderador deste webinar, ilustres colegas nesta área. Professor Paulo Batista, é um prazer vê-lo aqui neste registro da Academy Open Week. E lhe pedi, por favor, que apresentasse os nossos convidados. Um excelente webinar. Muito obrigado e até já. Muito obrigado. Muito agradeço à Autónoma Academy, na pessoa da sua diretora-geral, doutora Celina Luiz, e do respectivo diretor de comunicação, doutor André Ferreira, aqui conosco, a oportunidade e a aposta neste webinar que se entende em estreita ligação, como foi referido, com a pós-graduação em Arquivos de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, que recordo, as candidaturas para a terceira edição, a iniciar a 7 de outubro, se encontram a decorrer. Trata-se de um curso integralmente online, com as aulas a realizarem-se via Zoom, com uma carga horária de apenas 50 horas, em horário pós-laboral, cuja avaliação consiste somente na produção de um trabalho final. É um curso absolutamente prático que, em linhas gerais, ensina a organizar, classificar, conservar, preservar e comunicar documentos de arquitetura, quer se tratem de arquivos privados de arquitetos, processos de obra particulares ou empreitadas públicas. Feita a divulgação, regressa a este webinar para dizer que o mesmo tem como objetivo apresentar diferentes perspectivas, leituras sobre os arquivos de arquitetura e os respectivos documentos, procurando dar resposta a questões como: de que modo é que os documentos de arquitetura, urbanismo e design chegam aos arquivos e às faculdades de arquitetura e urbanismo de Portugal e do Brasil, mas também quais os problemas, desafios e oportunidades que colocam no âmbito da promoção e dinamização cultural e educativa, ou seja, muito para além da área da arquitetura e do urbanismo, com o objetivo de permitir a sua compreensão, valorização e reconhecimento, entre outras questões. Bom, desde já peço que a quem nos está a seguir que, no caso de terem alguma dúvida, alguma questão, por favor, façam-no através do chat, aqui na parte inferior do computador, e depois na parte final, findas as apresentações, eu farei o levantamento das eventuais questões, remetendo-as para os respectivos oradores. Bom, o agradecimento profundo aos nossos 4 palestrantes por aceitarem o convite para aqui estarem, prestigiando esta iniciativa. Findas as mesmas, também farei uma brevíssima conclusão, dando voz, como referi, às questões que eventualmente surjam pela internet. Bom, sem mais demoras, passo a apresentar a nossa primeira convidada, a professora Joana Malheiro, que se doutorou em Arquitetura em 2018 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a FAUL, com a tese João António da Guiar e a Cidade no Estado Novo, financiada por uma bolsa de mérito da Universidade de Lisboa. É atualmente professora auxiliar na FAUL, onde leciona desde 2011 em várias unidades curriculares da licenciatura, do mestrado integrado e do doutoramento. Tem orientado diversos projetos finais de mestrado e teses de doutoramento. É investigadora permanente no Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design. É responsável por um laboratório de pesquisa, o Archives, uma unidade da FAUL criada com o objetivo de preservar, valorizar e disseminar as coleções de arquitetos sobre a sua custódia, portanto, presentes e futuras. E também é responsável pelo POR-ARC, ou seja, por uma memória arquitetónica, um grupo de pesquisa com a tarefa de identificar, estudar, mapear e disseminar os arquitetos e a arquitetura da Escola de Lisboa. Ambas as pesquisas promovem estudos e investigação no campo da arquitetura, urbanismo e design, visando estimular a valorização e o reconhecimento da importância dos acervos documentais dessas atividades e a sua relação com a construção do projeto, desde a escala da mão à escala da cidade. Juntas, essas unidades promovem atividades de formação e intervenção nos campos disciplinares da FAUL e buscam estabelecer-se, sempre que possível, colaborações com outras organizações
nacionais e internacionais similares. A sua pesquisa foca-se nos arquitetos e na arquitetura portuguesa do século XX, na arquitetura da cidade, na arquitetura tropical e no futuro da educação arquitetónica. Participa regularmente em conferências e seminários internacionais e também organiza exposições relacionadas com o trabalho dos arquitetos portugueses. É autora do livro A Arquitetura Portuguesa, século XX, uma cronologia comparada. Cara professora Joana Malheiro, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Gostava de começar por dar as boas tardes a todos. Peço desculpa se ouvirem algum ruído. Eu estou num lugar público, e esqueci-me dos meus potes, portanto estou com o microfone aberto. Bom, dar as boas tardes. Eu preparei uma pequena apresentação que irei de seguida partilhar com vós. Vamos ver se eu consigo fazê-lo, que isto não é a minha especialidade. Share. Não. Estão a ver? Sim, estamos a ver, está perfeito. Falta apenas colocar em tela cheia. Pronto. Perfeito. Onde irei explicar um bocadinho o que nós fazemos no Archives e explicar então as valências do que é um arquivo de arquitetura e todas as possibilidades que ele apresentam, ou que eles apresentam, tanto na investigação como a nível expositivo, e muitos outros. Espero ser clara, mas mesmo durante a apresentação, se quiserem ir colocando questões, estou perfeitamente à vontade para que sejam feitas. Também dizer que tanto eu como toda a equipa do Archives fez a pós-graduação em arquivos de arquitetura no passado ano letivo. Fomos alunos precisamente do professor Paulo Batista, entre a professora Mónica Frandi Ferreira e outros professores que estavam presentes e que há pouco cumprimentei, e que isto nos levou a retificar alguns dos documentos e a poder levar todo o processo e projeto mais para a frente, e realmente percebemos a mais-valia que estas ferramentas, quando bem aplicadas, são para o futuro. E porque realmente um arquivo é uma peça fundamental no futuro da historiografia e da própria história, mas que só é uma ferramenta útil se for bem feita, porque senão a informação perde-se e um fio que não conta uma história como deve ser pode adulterar a própria história. Assim sendo, o Archives é uma unidade criada com o objetivo de mapear, preservar e estudar os fundos e as coleções entregues à guarda da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que foi criado a partir de 2012, numa fase inicial e que explicarei como um projeto de investigação e que depois foi crescendo e modificando-se. Tem fundos e coleções a partir do século XIX até à atualidade e que procuram precisamente preservar, valorizar, divulgar, mas acima de tudo dar a possibilidade para que no futuro estas peças possam ser estudadas, ou seja, dar-lhes nova vida. A ideia destes arquivos não é o oposto de que elas sejam preservadas e guardadas para todo sempre, mas é que sejam preparadas para serem digitalizadas e que possam ser então estudadas para todo sempre. Aqui o princípio é dar-lhes uma nova vida. Estas peças são fotografias, desenhos, maquetes, livros, revistas, entre muitos outros. São fotografias de algumas das nossas áreas, onde se pode ver aqui as caixas com as maquetes. Já há algumas pastas S3 onde nós temos os desenhos, os rolos ainda em pré-preparação para digitalização, em que está aqui um pré-inventário onde estão identificados. As primeiras caixas onde está pré-inventariado e listado cronologicamente. Aqui os arquivos verticais e aqui onde estão
estão guardados em depósito alguns dos tiradores que foram doados dos arquitetos do início do século. Como eu estava a dizer, portanto, nós seguimos todo um protocolo que é muito rigoroso e que é crucial para o bom funcionamento e para a missão do Archives, e que são fundamentais nesta estratégia proativa de maximizar a divulgação dos fundos e das coleções que estão à guarda da nossa faculdade. E que eu convido todas as pessoas a visitarem, consultarem, estudarem, porque realmente são peças únicas, singulares e que contam a história da nossa arquitetura, do nosso urbanismo, design, etc. Portanto, na missão do Archives há vários objetivos críticos, mas principalmente há 4 fases neste processo arquivístico que são fundamentais e que passo a citar. É um tratamento arquivístico eficiente, que passa, portanto, por uma primeira limpeza, sistematização e descrição das peças, a custódia e conservação, valorização e difusão, e então depois a acessibilidade e reprodução digital. Porque todo este processo só acaba numa última fase que vos irei mostrar depois, que tem precisamente a ver com uma introdução numa base digital, para que todas as pessoas possam ter acesso a estas peças. A nossa equipa é uma equipa pluridisciplinar que tem membros, e isto tem a ver com esta questão aqui entre membros efetivos e membros associados, é uma divisão que tem meramente a ver com o centro de investigação e com questões burocráticas, mas acima de tudo é uma equipa pluridisciplinar, organizada entre arquitetos, historiadores, arquitetos que se especializaram em tecnologias, urbanistas, arquitetos especializados em desenho, designers, historiadores, como temos aqui a doutora Fátima Nunes, da Universidade de Évora. Não nos fechamos a uma faculdade ou a uma universidade. Temos pessoas de várias faculdades, de várias universidades, porque aqui a ideia é uma equipa, como eu disse, pluridisciplinar, que traga pessoas com as melhores valências para uma equipa enriquecida e que está sempre aberta a que novas pessoas que se queiram juntar a nós venham. Aliás, como podem ver aqui nos consultores e nas mobilidades, nós temos pessoas da Universidade de São Paulo, do ISCTE, da Universidade do Recife, professor Paulo Batista, de várias, porque são consultores, são pessoas que participam ativamente e que tornam a nossa equipa melhor. Na preparação diária das peças, há 3 fases metodológicas e que fazem esta metodologia, e aqui sim eu acho que nós não poderíamos estar melhores, e recomendo este curso, foi fundamental nesta preparação e neste ensinamento do que é realmente toda esta preparação. A metodologia operacional no tratamento, em 3 fases estruturantes: a preparação da documentação, onde há a recepção das unidades de instalação, a organização provisória, a higienização da sujidade, o registro sumário das unidades, depois um tratamento arquivístico, onde há a ordenação e organização dos documentos, planificação, registro das unidades, etiquetagem, embalagem, a produção das fichas técnicas, depois as ações de manutenção, com a transferência dos documentos, a disponibilização para a consulta pública, para depois então haver investigação. Só aqui é que a nossa tarefa está terminada. É preciso dizer que isto, ao contrário de parecerem aqui 3 pequenos elementos, estamos a falar de processo. Então, nesta fase aqui da manutenção, estamos a falar de um processo que leva, quando se chega aqui já passou 1 ano, no mínimo. Aqui alguns dos arquitetos cujos fundos estão à nossa guarda. Destaco, não sei, eu não gosto de fazer este papel do destacar porque acho sempre ingrato, mas há arquitetos que não consigo deixar de fazer, como o professor e pedagogo Carlos Ramos, fundador da Escola do Porto, Alberto Pessoa, um dos autores da Gulbenkian, onde agora me encontro, Bartolomeu Costa Cabral,
um dos grandes professores que tivemos na Escola de Lisboa, o professor Francisco Silva Dias. Bom, são inúmeros, Porfírio Pardal Monteiro, Raulino, são muitos. Depois temos os urbanistas, isto também foi outra coisa proveniente e alterada pós-curso, esta setorização por área, ou seja, há arquitetos destes, por exemplo, João António de Aguiar também projetou edifícios, mas foi um arquiteto que se especializou no que na altura era denominado arquitetura da cidade. Portanto, ele encontra-se nos arquitetos urbanistas, tal e qual como Guilherme Faria da Costa, o arquiteto que desenhou o bairro de Alvalade, ou como há pouco referi, Francisco Silva Dias. Enquanto aqui temos, por exemplo, Manuel Vicente, arquiteto, o grande arquiteto de Macau, que também tem planos realmente urbanos, mas que maioritariamente é um arquiteto de edifícios. Aqui os nossos designers e por fim temos aqui as nossas coleções. Aqui também foi outra consequência do curso. O que é que são as coleções? As coleções não se prendem a um arquiteto, mas a um tema que vincula vários destes arquitetos, nomeadamente as casas-ateliês, em que vários destes arquitetos projetaram para si próprios casas onde também tinham os seus ateliês, as bibliotecas dos arquitetos, como é o caso dos arquitetos Carlos Ramos, pai e filho, os professores da Escola de Lisboa, ou a coleção dos Escolas de Lisboa. Os Escolas é um denominado que se dava anteriormente aos concursos para a obtenção do diploma de arquiteto. Bom, uma das singularidades que aos nossos olhos, e quando digo nossos olhos é porque realmente o Archives não é uma pessoa, é uma equipa, e daqui a pouco falará a Maria Rezende, que é outra das investigadoras do Archives e que também tem um papel relevante e que vos dirá o mesmo. Isto é um trabalho de equipa e de muita dedicação de muitas pessoas. Uma das singularidades, como vos estava a referir, muito importantes e que nos parece uma mais-valia do Archives é que o Archives não é composto apenas por esta valência de recolher fundos e de os preparar para a investigação. O Archives tem um segundo corpo chamado PURARC, por uma memória arquitetónica, que é um projeto de investigação que está vinculado a ele e que pega nestes fundos que já foram preparados pela parte do arquivo e faz de imediato investigações, produz logo investigações com eles. Ou seja, uma parte prepara e a outra investiga de imediato. O que é que isto faz? Ou seja, o PURARC, como está aqui a dizer, por uma memória arquitetónica, tem por objetivo identificar, estudar, mapear e divulgar. Ele integra o Archive e investiga e divulga os resultados dessa investigação. Como é que isso acontece? E isto lá está aquilo que vos dizia, uma das grandes mais-valias. Eu peço que me avisem, eu não tenho, agora lembrei-me de uma coisa chamada tempo. Eu falo, se me dão espaço, eu vou falando e distrai-me. Mais 8, 9 minutos, por favor. Então estou bem. Uma das mais-valias, penso eu, e que nós falamos muito sobre isto, então é essa investigação. Uma grande parte do tempo do Archives é realmente, e do PURARC, passado a produzir investigações. Algumas destas investigações são investigações que nós chamamos de embriões. Os embriões não são só a produção de um livro, são um pacote um bocadinho maior, ou seja, são investigações que englobam uma exposição e um catálogo de exposição. Esta denominada NAPA era muito interessante porque este embrião era de 2020 e articulava o estudo de invariantes nas habitações unifamiliares modernas entre o Brasil e Portugal e fazia essa comparação. E estabeleceu realmente diversas invariantes ou pontos comuns e uma relação muito, muito próxima entre aquilo que era produzido cá e lá e numa linha temporal muito, muito, muito próxima.
Outra das linhas de investigação também foi feita entre 20 e 22, foi um estudo geral ao que foi o Ateliê Conceição Silva, um dos maiores ateliês do seu tempo, e que também, mais uma vez, foi feito o estudo a nível de exposição e catálogo. João Simões e Amadeu Gaudêncio, este era um fundo curioso, eu diria quase que poderia ter sido considerado não um fundo, mas sim uma coleção, porque o João Simões, além de arquiteto, era o arquiteto-chefe da construtora Amadeu Gaudêncio. E, portanto, nós tínhamos não só a obra do arquiteto, mas os processos de obra da construtora e as fotografias do ateliê Novaes que acompanharam todos os anos de construção da Amadeu Gaudêncio, o que deu uma cronologia e um acompanhamento historiográfico deste período fantástico. E que podemos cruzar com os fundos do que se encontrava aqui na Gulbenkian sobre o Estúdio Novaes e, portanto, quase completar ambos os lados do que eram as coleções. Raul Tujal, Manel Coutinho de Carvalho, este embrião que também seguia o mesmo modelo, exposição, catálogo, estava mais próximo do design. Ele procurava o estudo do que eram os letterings e os espaços comerciais desenhados e desenvolvidos por estes dois arquitetos. E já mais recentemente, em 2023, iniciámos estes dois, que ainda, estes projetos que ainda não estão totalmente concluídos, mas estão a andar bastante bem. O primeiro que vos irei falar chama-se 50 anos descritos por Raulino, que tem sido um enorme privilégio. Posso-vos dizer que a semana passada encontramos cartas trocadas entre o Raulino e o António Ferro a discutir quais deveriam ser os parâmetros da exposição do mundo português, mas a discutirem pormenores sobre a estereotomia da pedra. E realmente são coisas que hoje em dia nós não imaginamos como eram pensadas e ao detalhe que eram pensadas, e que estes fundos, estas coleções de cartas nos permitem perceber como tudo foi calculado para a exposição e uma aproximação muito maior ao que foi pensado para a imagem daquela grande exposição, na realidade. Os estádios de futebol, tal como foram encomendados no início dos anos 40, ainda por Duarte Pacheco, os grandes primeiros estádios. Temos a coleção de todos os estádios belenenses, Benfica, Sporting, Boa Vista. Eu não me quero esquecer de nenhum. Mais 3 minutos, por favor. 3 minutos. Já me estou a perder, lá está. O arquiteto João Paciência, João António de Aguiar e Santarém. Este embrião é dos embriões que mais temos vindo a desenvolver. É feito a par com o Sérgio Padrão Fernandes, um urbanista, e tem sido muito curioso. Porquê? Porque este arquiteto urbanista, o João António de Aguiar, foi o único arquiteto urbanista a desenhar Santarém desde 1934 até 1996. E, portanto, há um plano de cidade, do plano de pormenor ao grande plano geral de urbanização, que é calculado e sonhado e imaginado por uma única pessoa. E quando ele morre em 74, a autarquia decide que não mexe mais naquilo até 96. Portanto, há um desfazimento total da realidade e das necessidades que durante 20 anos não é mexido. E, portanto, este estudo está a ser feito a par com a Câmara. É uma coisa muito, muito interessante. E que está a ter resultados fabulosos. Moradias, Biblioteca Carlos Ramos, percebermos como é que foi estruturada a Escola do Porto. Estamos a falar de um pedagogo que era professor em Lisboa e é desafiado para ir para o Porto fundar a Escola do Porto. Aqui a pergunta é muito simples: que livros é que ele leva para cima? E qual é a bibliografia base com que ele estrutura o curso lá em cima?
quais são os pilares teóricos. E porquê que isto é importante? Porque quando nós falamos de um fundo ou de uma coleção, normalmente as pessoas acham que são desenhos bonitos. Não são desenhos bonitos, é perceber muito mais do que isto. Neste caso, é perceber o que é que está por trás de um curso de arquitetura, por exemplo. Pronto, só para explicar outra realidade do que pode ser um arquivo de arquitetura, é isto. Os guias de arquitetura que hoje em dia vemos turistas a passearem na cidade. Os mapas de arquitetura. Isto foi feito a partir dos espólios destes arquitetos, da história da cidade. Ou seja, a ideia dos espólios e dos arquivos, acima de tudo, é possibilitar e explorar a interdisciplinaridade, promover o pensamento crítico, envolver a comunidade e promover a inovação do pensamento arquitetónico. É disto que nós estamos a falar, em diferentes momentos, e que começa tudo nos arquivos, que é o nosso próximo pensamento sempre a pensar. E é isto, pronto. Isto é aquilo que nós falamos muito. Eu agora não vou ler isto. Isto são exposições que nós também fazemos todas com base nisto. Já não vou ter tempo, vou passar à frente. Teses de mestrado e doutoramento, visitas guiadas e, por fim, fazer uma publicidadezinha a pedir às pessoas para seguirem o nosso Instagram. Faço sempre isto, o Paulo já sabe. E que nos sigam, nós agradecemos o apoio. Mas, acima de tudo, é isto: é mostrar que os arquivos de arquitetura não são desenhos bonitos para serem emoldurados e apreciados. É um novo modo de olhar o passado e ver o futuro. E é isto que eu gostava de falar e explicar. E explicar a importância deste curso para que se consiga contar bem a história, porque estudar as peças mal estudadas vale zero, sinceramente. E isto é a mais-valia deste curso e é o grande depoimento que eu tenho a dizer. E é isto para mim, enquanto ex-aluna ou antiga aluna, é dar os parabéns pelo que vocês fazem, dar o meu reconhecimento e enquanto o que a mim me ensinaram e dizer que façam, aprendam. E é isso. Agradecer a vossa atenção e pronto, muito obrigada. Muito obrigado, professora Joana Malheiro, pelo extraordinário projeto, extraordinário e inspirador projeto sob a sua direção e a sua notável equipa. Muitos parabéns. Infelizmente, por razões imprevistas, a doutora Lilian Branco Campos, coordenadora do Arquivo Permanente do Arquivo Público do Distrito Federal, é este o nome, por quem tenho a maior estima e admiração, não poderá estar connosco, é uma pessoa, permita uma nota mais pessoal, a quem muito devo durante a minha estada recente no Arquivo Público do Distrito Federal, em Brasília, no início de setembro, pelo que não poderia deixar de referir aqui o meu público agradecimento. Em seu lugar, teremos a professora Mónica Ferrandi Ferreira, uma colega, amiga de já muitas andanças no universo dos arquivos de arquitetura, a quem muito agradeço a disponibilidade em cima da hora para aqui estar. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e especialização lato sensu em Urbanismo Moderno e Contemporâneo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1990-93, mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2002, e doutoramento em Ciência, área Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2016. Atualmente é superintendente do Arquivo Público e Histórico do município de Rio Claro, desde 2017, membro do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, 2020, representando o segmento dos arquivos públicos municipais. É membro da diretoria da Associação de Arquivistas de São Paulo, 2021, membro do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém, 2023, e docente do curso de pós-graduação, esta pós-graduação, Arquivos de Arquitetura, na Universidade Autónoma, desde o início. Muito obrigado, passo-lhe a palavra. Paulo, eu quero agradecer a oportunidade de partilhar com vocês e com a nossa audiência o trabalho que a gente tem feito no Arquivo de Rio Claro. Então, é um trabalho que a gente compartilha durante os nossos cursos de pós-graduação aqui na Autônoma, né, e que a gente tem visto, por meio do trabalho dos alunos, o resultado de um trabalho prático, né, que está sendo aplicado nos outros municípios. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de compartilhar aqui uma experiência brasileira
Vou pedir licença para compartilhar minha tela. Depois vocês só me avisem, por favor, se já estão vendo tela cheia. Sim? Tela cheia? Perfeito. Tá, então eu vou procurar falar brevemente. Esse template está sendo utilizado aqui em primeira mão, né? Uma apresentação que nós vamos fazer no primeiro Encontro Nacional de Arquivos de Arquitetura, que vai ocorrer no âmbito do Congresso Nacional de Arquivologia, né? Que vai acontecer em Salvador, na Bahia. E pelo fato de estar substituindo a Lília, né? Conversamos ontem, Paulo, que eu vou compartilhar com vocês isso de primeira mão, tá? Então, eu vou falar um pouco do que nós, no Arquivo de Rio Claro, que é um arquivo em âmbito municipal no Brasil, né? Rio Claro é uma cidade média do interior paulista, então nós custodiamos esses processos de construção de obras particulares ou processo de licenciamento de obras particulares, e o trabalho que a gente tem feito desde o recolhimento dessa documentação até a aproximação com a comunidade, né? O que a gente tem dado como foco, como missão institucional, é tratar um pouco, no caso dos documentos de arquitetura, dessa representatividade como documentos probatórios, né? Então, nós não trabalhamos no valor de pesquisa, porque não é esse o nosso público, né? Então, a professora Joana apresentou um trabalho fantástico, né? Que a gente pode conhecer aí em Lisboa, mas nós temos o outro foco, né? Por sermos uma instituição arquivística municipal, mas essa documentação nos consegue dar visibilidade para profissionais que não são conhecidos, né? Na historiografia da arquitetura e urbanismo, mas que são representativos desse patrimônio arquitetônico edificado das cidades brasileiras, né? Com muita proximidade com as cidades portuguesas. Vamos falar também da relevância do tratamento arquivístico, né, da importância de entender a singularidade desses documentos e como eles têm uma expressiva demanda por consulta no caso do valor probatório, né, o valor pelos quais eles foram produzidos, que é o valor de prova. Mas, principalmente, eu quero compartilhar aqui com vocês, e eu vou ter que fazer isso de forma muito rápida, né, com bastante imagem, só para dar um pouco dessa ideia da amplitude do trabalho que a gente tem feito lá, que é um pouco da responsabilidade social que o arquivo tem de devolver à comunidade, né, de prestar esse serviço arquivístico à comunidade local. Então, são os trabalhos de extroversão desse acervo, quais os produtos que foram concebidos no arquivo e como eles estão orientando a execução dos serviços, né? E com isso a gente tem feito uma política pública arquivística bastante ampla, né? Muito brevemente, o arquivo é uma autarquia do município de Rio Claro. O acervo é constituído basicamente de fundos e coleções de documentos produzidos no âmbito da administração pública. Temos alguns fundos e algumas coleções de caráter privado, inclusive uma de arquitetura que nós compartilhamos pela primeira vez no seminário Topos, que o Ricardo aqui muito bem coordenou em Brasília, né, durante esse ano. Nossa documentação predomina suporte papel, de vários gêneros, principalmente o textual e o iconográfico, e somos uma estrutura muito enxuta, né? Nós somos hoje em 8 funcionários, eu estou na superintendência, nós conseguimos fazer uma organização administrativa de acordo com as nossas atribuições legais, né? Então, temos uma superintendência e 3 coordenadorias de arquivo intermediário, arquivo permanente e difusão do acervo. E o importante que eu vou compartilhar aqui, trago isso porque esse trabalho com os documentos de arquitetura, nós envolvemos toda a instituição, né? Tanto das pessoas quanto das estruturas que a instituição se compõe. Então, do arquivo intermediário, os arquivos de arquitetura eles ficam armazenados no arquivo intermediário, né? O arquivo intermediário costuma fazer o trabalho de avaliação e classificação dos documentos. Esses documentos são considerados de guarda permanente, mas eles ficam armazenados aqui no arquivo intermediário, justamente pela movimentação que a gente tem de consulta por parte da administração pública. Algumas imagens aqui no slide anterior do nosso arquivo intermediário, né? Então, é um arquivo que disponibiliza muita documentação de forma bastante célere, dá para ver como ele está organizado, né? Aqui a gente tem um pouco dos tipos documentais, né? Das séries que estão sob nossa responsabilidade, mas principalmente os processos de construção, vou contar com o meu cursor aqui, de obras particulares, são documentos de guarda permanente, né? E eles representam 70% das consultas diárias da administração. Então, fazer o tratamento arquivístico dessa documentação, ela é relevante nesse sentido de que são os documentos de maior consulta. Aqui uma imagem de como essa consulta chega, né? Então, um dos nossos funcionários
consulta uma listagem, separa a documentação, ela está acondicionada e armazenada nessas caixas, né, que são caixas de polipropileno, mas a disponibilização é muito rápida, né? Do arquivo permanente, nós temos todo o trabalho de indexação e de conservação desses documentos, são imagens aqui do nosso acervo permanente, e principalmente os documentos que identificam o contexto de produção dos documentos de arquitetura, eles ficam armazenados no arquivo permanente. Temos uma sala para consulta, todos os espaços são climatizados, então todas as recomendações que nós temos do Conselho Nacional de Arquivos para zelar por essa documentação, né, porque a manutenção predial, a zeladoria predial, é um componente importante na conservação dos documentos, então nós temos aí tudo isso atendido, né? E só para dar uma ideia da dimensão, né? Esse acervo significa mais ou menos quase 78 mil documentos, né? Do que está no arquivo conosco, que é de 1936 até 2009. Como eles representam 70% dos atendimentos, a gente tem disponibilizado basicamente dessa documentação, se no total dá mais ou menos uns 36 documentos por dia, né? Com 36 atendimentos por dia, com 90 documentos por dia, a gente tem que fazer a conta dos 70%. Então, realmente é um volume diário bastante expressivo que justifica essa atenção que a gente tem dado aos documentos de arquitetura, né? Essa é uma imagem do nosso laboratório de conservação, onde nós fazemos as ações de higienização, desmetalização e pequenos reparos quando necessário. Todos os invólucros para condicionamento também são feitos no nosso laboratório, né, temos uma pessoa responsável, estagiários que ajudam, então toda a questão de trabalhar os grandes formatos, né, tanto de acondicionamento quanto de mobiliário, é tudo gestado no próprio arquivo, né, o mobiliário adequado, se é horizontal, se é vertical, seguindo algumas recomendações de uma coleção que foi editada pela Associação de Arquivistas de São Paulo, que é a coleção Como Fazer. Então, é um procedimento de rotina, mas ele é todo normatizado, de acordo com o que tem de mais adequado, publicado no Brasil, né? Essa Mais é 5 minutos, mais um 5. processo de digitalização que a gente faz, passa muito rápido, né? Depois a gente faz algumas correções sem alterar a informação, mas é aqui que eu quero me destacar minha fala, que são as ações de extroversão desse acervo, né? Então, fazemos tanto processos formativos, né, para compartilhar o que nós fazemos, quanto participamos de oficinas, né, sempre com a ideia de trabalhar em cima do que a professora Heloísa Belotto nos trazia, né, dessa dimensão popular e cultural dos arquivos. Então, para além de trabalhar a dimensão administrativa e acadêmica, então é aí que a gente procura aproximar da comunidade. Essa é uma exposição que nós fizemos com os documentos de arquitetura, que eu falo que essa imagem sintetiza um pouco dos objetivos, então, é a exposição desse material, mais a orientação em relação aos procedimentos técnicos que são feitos no arquivo, né, que envolve toda a equipe. Nós recebemos, então, em cima dessa documentação, essa documentação, né, documentação híbrida, textual, iconográfica, de grandes formatos. Para gestar essa exposição, nós fizemos todo um trabalho de conhecimento dos antecedentes dessa produção documental, dos documentos que lhe dão sentido em relação ao contexto de produção, né? Então, eu vou ter que passar mais rápido pelo meu tempo, mas entendendo qual é o valor daquela documentação em termos de probatórios e o seu valor também de pesquisa, levantando toda essa documentação que ajuda a entender o contexto de produção. Então, documento de arquitetura não é só desenho, né? Tem uma série de documentos textuais que estão custodiados no arquivo permanente e que muita gente talvez não saiba que isso também ajuda a compreensão desses documentos, né? E aqui fizemos toda a estrutura, né? São os painéis, um painel geral, painéis individualizados, tratando das questões da arquivologia e da arquitetura, alguns painéis de jogos. Essas são imagens que a gente tem da montagem da exposição, é um espaço que nós conseguimos no museu, né? Então existe aí uma relação entre as outras unidades da nossa prefeitura municipal. Imagens de novo, né, desses painéis, plantas adesivadas no chão, mas toda essa estrutura, ela só faz sentido com a comunidade participando, e essa é a comunidade que a gente tem atendido, crianças, jovens, adolescentes, nas visitas escolares que acontecem na exposição, né, onde as crianças desfrutam dessa documentação, que ela é compartilhada de maneira bastante acessível, numa linguagem muito fácil, muito próxima deles, mas sem descuidar de uma linguagem técnica.
um compartilhamento com outros documentos do arquivo e do acervo, né? E as atividades técnicas, a gente recebe público de todas as idades, público de educação especial, compartilhamos com outros grupos, né? Como o grupo de outras instituições, as nossas visitas também no arquivo, com isso a gente compartilha os documentos de arquitetura com um projeto, que é o projeto Arquiaventuras, que a gente produz material pedagógico, né, com outros documentos do acervo, participamos de diversas atividades, inclusive com educação especial, porque esse material que foi produzido, os jogos pedagógicos, eles são inclusivos, né? Tem braille, a linguagem brasileira de sinais e para crianças com dificuldades motoras, fazemos formação de professores, publicamos um documento que ajuda o tratamento técnico, né, desses documentos, falando de todas as fases, então, a parte da arquivologia, a parte da arquitetura, ajudando a identificar tipo documental, fazendo a correlação entre arquitetura e arquivologia, identificando as patologias, então, é uma maneira de ajudar os arquivos, as instituições arquivísticas que tenham esses documentos a como fazer o tratamento técnico deles. Estou passando muito rápido, né, pelo tempo que eu tenho, isso é divulgado também nas redes sociais, fizemos alguns produtos editoriais, como um calendário, por exemplo, organizamos colóquios, né, participamos de eventos em Portugal, 2 aqui, os próximos eventos, né, o 6º Encontro Cidades, Arquitetura e Arquivos no Contexto Ibero-Americano, e o evento que a professora Joana acabou de mencionar também. Participamos de vários encontros no Brasil, aqui eu coloco o Topos também, e o próximo que vai acontecer, que é o Encontro Nacional de Arquivos de Arquitetura, e também constituímos uma Câmara Técnica Consultiva, estou terminando, Paulo, no Conselho Nacional de Arquivos, para discutir de forma nacional, né, para o Brasil todo, algumas recomendações para o tratamento técnico desses acervos. Então, é isso que a gente tem feito lá, a gente chama de política pública arquivística, porque ela trata toda a questão, faz o tratamento técnico dos documentos, trabalha o acesso, e principalmente para aquelas pessoas que jamais visitariam um arquivo, não conhecem essa documentação, mas que a gente, como responsabilidade social, entende que nós precisamos entregar para a comunidade esse tipo de produto e esse tipo de serviço educativo. Então, eu agradeço essa oportunidade, acho que durante o curso a gente vai poder trabalhar isso com mais detalhes, né, Paulo? Porque a nossa ideia realmente é compartilhar aquilo que a gente sabe, a gente tem aprendido muito com os nossos alunos também, né? Então, desse diálogo, né, muito prático que o curso nos traz, eu acho que todo mundo ganha, professores e alunos. Obrigada. Muito obrigado pela notável palestra que nos trouxe sobre o incrível trabalho de extensão à comunidade. Portanto, é verdadeiramente isto que acabamos aqui de ouvir e ver, efetuado pelo Arquivo Público e Histórico do município de Rio Claro. Avanço para o nosso terceiro convidado, o professor Ricardo Trevisan, e, de facto, também permitam uma nota mais pessoal, não encontro palavras que exprimam a alegria, a honra, o orgulho de tê-lo aqui connosco. O professor Ricardo Trevisan é arquiteto e urbanista, é formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, 1998, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos, 2003, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, 2009, com estágio pós-doutoral na École d'Architecture, Paris-Malaquais, 2007, e no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, 2008, laureado com o Prémio CAPES de Teses, 2010, possui pós-docs na Columbia University, 2014-2015, e na Universidade do Minho, 2023-2024, é especialista em arquivos de arquitetura pela Universidade Autónoma de Lisboa, 2023-2024, de que foi docente. Atualmente é professor associado no Departamento de Teoria e História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília e no seu programa de pós-graduação. É pesquisador membro do grupo de pesquisa TOPS, Paisagem, Projeto, Planejamento do grupo de pesquisa LEU, Laboratório de Experiências Urbanísticas, e do LUPA, o Laboratório de Pesquisa em Acervos e Arquivos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. É autor do livro Cidades Novas e do site atlascidadesnovas.com.br. Professor Ricardo Trevisan, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqui presentes.
aos companheiros da mesa desse webinário, aqueles que estão em busca de informações sobre o curso e antigos colegas que eu já vi de turma da primeira edição do Arquivos de Arquitetura, do curso de especialização. Eu vou partilhar a tela com vocês para essa apresentação. Só um momento. Ver tela cheia. Não sei se foi tela cheia. Ainda não, é cá em baixo, no canto inferior direito. Sim, sim, sim. Foi. Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que eu sou o primo pobre daqui, aqueles que apresentaram até agora, da Joana e da Mônica, porque eu iniciei nesse universo há 3 anos, 2 anos praticamente. Eu sou um professor e pesquisador da área de História do Urbanismo e o acesso a acervos e arquivos geralmente era enquanto um investigador, um pesquisador, e não enquanto um técnico que cuidava desses acervos e arquivos. E isso tudo começou a mudar em 2021. Mas antes de contar a historinha, eu programei a apresentação em 3 pontos. Primeiras, contatos e ações, que de fato levam o meu contato com o acervo Coimbra Bueno, dessa empresa urbanizadora aqui no Brasil, e é um processo que ainda está em continuidade, junto com outros colegas, professores e alunos aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Vou tratar também das especificidades de um conhecimento que é próprio da arquivologia e produtos gerados até agora a partir desse único acervo que eu tive contato. Então, os primeiros contatos e ações, eles nascem em 2020, a partir de uma orientanda de mestrado sobre a minha tutela, que desenvolvia uma pesquisa sobre a Coimbra Bueno Companhia Limitada, uma empresa urbanizadora que ela é notória no Brasil por ter projetado a cidade de Goiânia, no estado de Goiás, em 1933, mas também de ter projetado outras cidades novas, que é o meu tema de interesse, pelo Brasil. E essa orientanda, ela entrou em contato, conseguiu contato com familiares dos Coimbra Buenos, de um dos irmãos, os engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, e nesse contato ela descobriu que o espólio do irmão Abelardo Coimbra Bueno estava disponível na cidade do Rio de Janeiro, que eles iam descartar, jogar fora completamente esse espólio, e se havia interesse da nossa faculdade em acolher, sobre a nossa salvaguarda, esse espólio. Então, a gente entrou em contato, afirmando essa disponibilidade de ter isso sobre o nosso cuidado, e isso foi transportado para nós. Isso era a imagem que se tinha do apartamento da família Coimbra Bueno, Abelardo Coimbra Bueno, em 2019. Então, todo esse material foi acondicionado em caixas e trazido, transportado para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília em 2020. Uma equipe começou a ser montada para trabalhar em cima, sob a minha coordenação e da professora Carolina Pescatori, mas envolvendo não só pesquisadores, arquitetos e urbanistas formados, mas também alunos de pós-graduação e graduação da arquitetura e urbanismo, e apoio técnico de uma bibliotecária, a Lívia Lins Borges. O primeiro contato com esse material se deu pela separação das caixas, a abertura dessas caixas, num acondicionamento feito a partir de uma oficina que a Lívia, a bibliotecária, nos prestou, de depósito desse material e contato com esse material, né? Então, tudo para nós foi uma descoberta, era algo novo para nós, a gente não tinha todo esse conhecimento, por exemplo, que eu já tenho hoje, a partir do ensinamento da Mônica, do Paulo e demais professores que a gente teve no curso, mas a gente foi ali, à torta direita, se virando com aquilo que a gente tinha, separando os materiais, muitas vezes de forma muito improvisada. Com certeza eu devo levar vários puxões de orelha por ter feito algo errado nesse percurso, mas aqui a gente conseguiu separar esse material com a ajuda dos alunos e encontrar, e esse já é uma visão mais atual do acervo Coimbra Bueno já na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de uma forma mais adequada, né? Então, na abertura das caixas, a gente começou a ver que a gente tinha
alguns temas que eram pertinentes a eles, a gente criou essas nebulosas temáticas, né? Uma era o envolvimento dos Coimbra Bueno com a cidade de Goiânia, a outra eram obras espalhadas dessa empresa urbanizadora no Brasil, atividades outras que não a de urbanização, a parte da massa documental voltada para o escritório da empresa, e uma outra fundação que os irmãos Coimbra Bueno fundaram, a Fundação Coimbra Bueno, para a fundação da nova capital, no caso Brasília, né? A gente está falando de um período que vai da década de 30 até 90. Então, aqui eram os irmãos Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno. Eles desenvolveram a obra principal e notória deles é a nova capital de Goiânia, no estado de Goiás, que além do plano de urbanização, eles traçaram também, projetaram vários edifícios pela capital. Aqui nesse mapa a gente vê um pouco da expansão desse acervo em termos de urbanismo na capital de Goiânia, mas também a ação dessa empresa no território brasileiro. Então, não era centrado só em Goiânia, mas em várias cidades e regiões do país e com o envolvimento de vários profissionais estrangeiros. Então, a gente tem a foto aqui, por exemplo, do Alfred Agache, que veio como consultor dessa empresa nos anos 40. E ele vai ajudar no plano diretor da cidade de Curitiba, elaborando o plano diretor. E, além disso, os Coimbra Bueno, já em 39, já tinham fundado a Fundação Coimbra Bueno para a transferência da nova capital para Brasília. E, além disso, imaginando também uma nova civilização que seria criada com a interiorização da capital do Brasil. Aqui alguns planos que a gente começou a identificar. Então, eles tinham ligação com o governo do Rio de Janeiro, a partir do plano Amaral Peixoto, com a criação de novas cidades feitas tanto para o litoral norte fluminense como para a região serrana do Rio de Janeiro. Aqui exemplos desses desenhos que a gente encontrou e se deparou ao longo da investigação. E também as publicações, né? Então, eles tinham também a questão promocional da transferência da nova capital sendo gerada a partir de periódicos populares, jornais e revistas, onde divulgavam o seu entendimento da importância da transferência para o interior do Brasil, da nova capital, e um posicionamento político próprio deles em relação ao comunismo, essa questão que vigorava à frente aí após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, né? Então, eles eram, nesse sentido, dessa vertente. Também projetaram e idealizaram vários projetos para assentamentos habitacionais de população de baixa renda, como um projeto para habitação de uma casa popular. Aqui, outras ações que eles desenvolveram também dentro da empresa, ligados à agroindústria, ligados à indústria de polipropileno, petróleo, geração de alimentos e assim por diante, e também essa relação muito próxima que eles tinham com o poder, seja poder estadual ou poder federal durante a ditadura militar no Brasil, de 64 a 85. Então, esses foram os nossos primeiros achados. A partir da abertura das caixas, nós conseguimos identificar esses temas e separarmos em caixas. E, a partir disso, a gente foi atrás de conhecimento. E isso foi importante, né? Primeiro, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa para a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa aqui no Distrito Federal, onde a gente conseguiu uma verba de R$70 mil para manuseio desse arquivo. Tinha como nome Acervo Coimbra Bueno e Brasília, a documentação e promoção. A gente teve o auxílio, como já dito, da bibliotecária Lívia Borges, a partir de uma oficina onde a gente começou a identificar e entender a complexidade que se dava no manuseio e no tratamento e armazenamento desses acervos, que não era algo a ser feito de qualquer jeito. Então, isso foi muito importante no início das nossas ações. Nos deparamos também com bibliografias a respeito desse universo, não só da história do urbanismo, a metodologia a partir de fontes primárias, como lidar com essas fontes primárias. Isso foi muito importante para nós, assim como
aquilo que a gente começou a ter contato a partir do curso pelo professor Paulo Batista, pela professora Mônica e suas publicações já mencionadas aqui anteriormente. Isso tudo, todo esse relato, foi um primeiro intuito, uma primeira tentativa de deixar isso impresso e registrado a partir de um artigo feito por mim, pela professora Carolina Pescatori, nesse artigo que foi publicado na revista Redobra da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, onde a gente conta e relata todos esses procedimentos. E, claro, um curso que eu tive contato em Portugal, da sua primeira edição, e resolvi me inscrever junto com Carolina, e aonde eu desenvolvi essa monografia Arquivos de Urbanismo, porque não justamente porque o espólio dos Coimbra Bueno tratava muito mais do urbanismo, da escala urbanística, do que a escala arquitetônica, e o meu questionamento, talvez até uma provocação minha enquanto investigador, por que não chamar arquivos e acervos e arquivos de arquitetura e urbanismo, não só arquitetura. Então, trazer o urbanismo ao protagonismo necessário nesse momento. Então, este foi o sumário da monografia. Então, entender o urbanismo enquanto uma disciplina, uma prática, dar importância para ela, entender ela sendo desenvolvida no Brasil, num período que o Brasil se tornou urbano, com mais de 330 cidades sendo feitas, projetadas durante o século XX, não só Brasília. Alô? 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 Paulo, acho que Sim, voltou. estamos a ouvir Estamos te perfeitamente. ouvindo. Tá ótimo, é porque eu achei que tivesse perdido a conexão. E, por fim, o terceiro capítulo vai trabalhar especificidades dos arquivos de urbanismo. Então, aí chega às considerações finais. Então, a importância de se ter a menção ao urbanismo, a arquivos e acervos de arquitetura e urbanismo, a popularização do termo, fazer com que o grande público entenda também que o urbanismo faz parte desse campo de conhecimento, e as especificidades pertinentes a essa escala da arquitetura em geral. E, a partir daí, a gente foi, a partir de produções, a gente concluiu o curso, eu e Carolina, foi muito empolgante para nós ter esse conhecimento enquanto pesquisadores e voltar a ser aluno novamente para um aprendizado novo. Isso foi fundamental para o prosseguimento da nossa formação. A partir daí, a gente elaborou um seminário de onde foi gerado uma exposição e um livro. O livro está no Prelo, vai ser publicado em breve, e já pleiteei um novo projeto de pesquisa para o CNPq, o nosso órgão aqui de financiamento à investigação, com Coimbra Bueno e Companhia Limitada, construtora de cidades. É um projeto que começa agora em 2024 e vai até 2027. Aquilo que está por vir é o processamento desses materiais e a criação de um site para a divulgação desse material, articulação com redes de acervos de arquitetura e urbanismo, e foi criado, nesse ano passado, o nosso laboratório aqui de acervos e arquitetura, acervos e arquivos de arquitetura e urbanismo, para receber, além do espólio dos Coimbra Bueno, a gente tem um espólio do Oscar Niemeyer, que toda a produção do campus universitário que ele desenvolveu aqui na Universidade de Brasília está improvisadamente guardado num lugar com muitas péssimas condições. Então, a gente já pleiteou e a gente vai assumir a salvaguarda desse acervo e de demais acervos que possam vir a serem doados à nossa instituição. Então, esse daqui é um flyer do seminário que a gente realizou em abril. Tivemos 17 pesquisadores de todo o Brasil, com participação do Paulo, inclusive, de Portugal, com 3 mesas temáticas: saberes, acervos e arquivos de urbanismo, para quem e para quem, manejo os tipos de documentos, práticas e cuidados, e a terceira mesa, feitos, casos, experiências e perspectivas. A exposição foi uma exposição não só do acervo Coimbra Bueno, mas uma exposição em conjunto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a partir do espólio da coleção de Joaquim Guedes, que é um arquiteto importante também do século XX aqui no Brasil.
A gente contou com uma expografia, um desenho expográfico, aí já entrando na área de difusão do conhecimento obtido a partir desse espólio, a partir da arquiteta a Virginia Manfrinato, que elaborou toda a exposição. A gente tinha essas duas galerias, eu não sei se o cursor passa e dá para ver. A gente tem a galeria, o prédio da FAU, da Universidade de Arquitetura e Urbanismo. Foi feito um projeto de acomodação daquilo que a gente pensava em expor nesse primeiro momento, ainda uma prévia daquilo que a gente tem. A gente não entrou de modo mais profundo em cada um daqueles temas que a gente identificou no espólio, mas a partir do material já levantado, a gente decidiu e entendeu que poderia compor uma exposição. Então, eram duas salas, um hall de entrada. Nesse hall de entrada teria esses totens, esses blocos mais baixos, na cor terra, porque Brasília tem essa cor de terra nesse período seco, do cerrado, com documentos originais e a questão da biografia dos autores, dos arquitetos e engenheiros e informações de curadoria dessa exposição. Já na segunda sala maior, a gente teria esses painéis com os blocos dando continuidade e uma linha do tempo. Ali atrás, a gente foi encontrado nesse espólio as fichas funcionais de todos os operários que trabalharam na empresa Coimbra Bueno. Então, a gente resolveu dar visibilidade àqueles que geralmente são invisibilizados pela maioria da história, né, para a história, de certa forma. Então, aqui eu vou passar rapidamente fotos, a gente vai passear um pouco por essa exposição e convido a todas e todos a fazerem isso comigo. Então, aqui é a porta de entrada, a gente tem os totens, a união das duas salas, não só nessa visibilidade que se tem contínua, mas também a partir dos totens, né? Informações gerais sobre a exposição. Nesses painéis, nesse painel em U, mais claro, a gente tem informações biográficas de cada das personagens. Do lado esquerdo, a gente tem os dados sobre a curadoria, montagem da exposição, uma televisão que ficava mostrando o processo e as técnicas aplicadas no processo de arranjos e armazenamento, limpeza desses materiais, tanto aqui na Universidade de Brasília como na Universidade de São Paulo. E ao chão a gente tinha esse projetor com imagens passando sobre fotos, fotografias que a gente tinha adquirido a partir desse espólio dos Coimbra Bueno. Então, essa imagem para o jardim interno da faculdade, da Universidade de Brasília, e nesses blocos, documentos originais repousados sobre vidro para ter uma proteção maior. Então, nesses primeiros 4 blocos eram imagens sobre documentos de Goiânia, da cidade de Goiânia, e depois já vinham informações sobre outras cidades projetadas pelos Coimbra Bueno. Essas são algumas imagens que a gente conseguiu, por exemplo, de desenhos que ninguém conhecia sobre a cidade de Goiânia. Já na segunda sala, então, aquela à direita, a gente tem as fichas funcionais dos 949 funcionários que identificamos da empresa urbanizadora, os painéis à esquerda, também contando um pouco mais da história do escritório e de Goiânia e dos planos urbanos para outras cidades, e lá ao fim a gente vai ter Joaquim Guedes. Então, aqui à esquerda a gente vê a linha do tempo dos profissionais, né, acima dos irmãos Coimbra Bueno, abaixo do Joaquim Guedes, do arquiteto Joaquim Guedes, e o plano de painéis, as fileiras de painéis que a gente tinha sobre o espólio dos dois acervos. Aqui a ficha, a gente conseguiu identificar 26 mulheres trabalhando no escritório ao longo desse período de 50 anos, uma única arquiteta a gente conseguiu identificar, no meio de tantos homens, e muitos jovens de 13, 14 anos trabalhando. Então, foi muito emblemático, isso muito forte, a gente descobrir isso, e isso ficou ali registrado. Aqui mais imagens dos painéis, os painéis e a linha do tempo. E foi um aprendizado enorme para nós, assim, de montagem do arquivo. A gente pôs a mão na massa, a gente que pintou os painéis, a gente que pendurou, a gente foi buscar numa outra cidade distante os painéis foi o lugar mais barato para pintar, porque a gente não tinha recurso para fazer essa exposição,
mas a gente aprendeu muito, e os alunos também, uma vez que se trata de espaço para um arquiteto urbanista, isso também é forte, né? Aqui os painéis do Joaquim Guedes. O Joaquim Guedes ele teve 3 momentos. A exposição dele tratava das cidades novas que ele produziu, a equipamentos urbanos e habitações. Aqui a gente consegue ver à esquerda as habitações do Joaquim Guedes. E aí um pouco da distribuição. Bem, esse foi o caminho percorrido por nós até agora. É um caminho que já tem sido pavimentado por nossos mestres, acho que outros professores, outros investigadores, com quem a gente tem aprendido muito, mas a gente se enveredou por esse universo e acredito que seja muito importante poder compartilhar com vocês um pouco disso, de quem há 3 anos não sabia nada desse universo e que agora está aqui apresentando nesse webinário uma exposição a partir de um acervo que a gente adquiriu há 3 anos atrás. Obrigado a todas e todos. Caro professor Ricardo, exatamente por isso e muito mais do que acabou de dizer, primo pobre, de modo algum, pelo contrário, foi uma excelente e inspiradora apresentação que nos deu conta de todo este notável trabalho que desenvolveram, portanto, este processo, esta linha do tempo, como referiu, que levou a que o acervo da Coimbra Bueno chegasse à FAU, da Universidade de Brasília, e depois todo o trabalho feito da organização, preservação e difusão desta documentação, a que, como referiu, tive o privilégio de poder assistir em abril deste ano, o segundo seminário TOPS, com a abertura desta incrível exposição, Acervos de Urbanismo, Coimbra Bueno e Joaquim Guedes, que acabámos de ver, e de facto, se me permitem, uma nota mais pessoal, outra vez, este webinar vai muito para além do trabalho, já que o mesmo me permite estar aqui, mesmo que à distância, com convidados por quem tenho a maior estima, admiração e que considero absolutamente fundamentais em Portugal e no Brasil, nas pontes que constroem entre, por um lado, a arquitetura, o urbanismo e o design, e, por outro, os arquivos. Muitos parabéns pelos belíssimos, notáveis trabalhos que aqui trouxeram. Apresento o último convidado deste webinar, Maria Rezende, arquiteta e investigadora, membro do Centro de Investigação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. É integrada na atividade geral do grupo POR-ARC, que já aqui foi apresentado, e parte integrante do Arquivo de Arquitetura e Urbanismo e Design da mesma entidade, o Archives, candidata a PhD na categoria de Teoria e Prática do Projeto. A sua investigação centra-se na clarificação das relações que se estabelecem entre o desenho e o pensamento, aceitando que existe uma distância entre estas duas instâncias, a compreender o alcance do desenho na estruturação e na constituição do pensamento projetual do futuro arquiteto. Atualmente presta assistência à docência na Unidade Curricular do Laboratório de Projeto 1 e 2, do primeiro ano do mestrado integrado em Arquitetura, onde evidencia no ensino da arquitetura a questão fundamental do seu doutoramento com pertinência, já que aí, face à dificuldade de constituir um pensamento projetual, a convicção numa certa fidelidade da representação tende a ser valorizada. A arquiteta Maria Rezende vai dar-nos umas breves palavras sobre esta pós-graduação e, no fundo, também as razões que a levam a recomendar aos potenciais interessados. Olá, estão a ouvir-me bem? Boa. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer o convite e a instituição que o acolhe, sobretudo para vir aqui partilhar com caras conhecidas e com novas outras, aquilo que foi um bocadinho a minha experiência ao pertencer a esta pós-graduação. De facto, foi uma oportunidade ótima promovida pela Autónoma Academy, com esta pós-graduação em Arquivos de Arquitetura, tanto porque me proporcionou um crescimento intelectual significativo, como proporcionou um crescimento profissional muito, muito grande. Intelectual, na medida em que qualquer saber acrescentado é uma mais-valia. Profissional, porque, e como introduzido pelo professor Paulo Batista, sou arquiteta, a tirar o doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, doutoramento esse cujo principal produto de tese é retirado de um arquivo. Nessa necessidade ganha uma bolsa de investigação, que agora se insere dentro deste arquivo de Arquitetura, Urbanismo e Design, há pouco falado pela professora Joana Malheiro,
desempenhando inúmeras funções, sendo uma das quais, e quase a tempo inteiro, a de arquivista, e para a qual eu não tinha qualquer tipo de formação por detrás. Nesse sentido, para mim este curso não foi sobre como dominar a ferramenta, foi antes sobre como é que eu consigo adotar uma nova mentalidade que me capacita na nova forma de agir, ou seja, que me ensina a saber lidar com aquilo que é o desafio diário, ou seja, de atuar face às diferentes realidades que são transversais e que estão presentes nestes arquivos que entanto têm de significativo, tanto de uma forma teórica como de uma forma metodológica, mas sobretudo muito prática, porque de facto muito daquilo que foi aprendido aqui, aprendido por sua vez, e é aplicado no meu dia-a-dia no arquivo. Desde o tratamento técnico, à classificação, à avaliação da sua conservação, ao acesso e até mesmo à difusão, se foram matérias sempre concretizadas ao longo de todas as várias unidades curriculares, dadas por uma equipa de 10 professores, e que muito deste conhecimento adquirido, como dizia há pouco, foi aplicado, e agora percebo que de facto o que estava a fazer está cada vez mais ajustado e está a ser cada vez mais correto, está a ser aplicado de uma forma cada vez mais certa. No culminar das aulas, que são perfeitamente encadeadas por esta equipa de docentes, há uma avaliação final. Eu achava que esta avaliação até poderia ser uma das desvantagens do curso, mas revelou-se uma oportunidade fundamental, sobretudo pela presença constante com estes professores das unidades curriculares. No meu caso, eu desenvolvi um trabalho com a professora Mónica Frandi Ferreira, que há pouco fez a sua apresentação, e estabeleci com ela uma relação que extravasava aquela dimensão de aluno-professor. Numa relação sempre muito movida por uma coisa que temos em comum, com que lidamos todos os dias e que sobretudo nos apaixona, que é isto dos arquivos de arquitetura. Também tinha assim um ligeiro receio quando me inscrevi nesta coisa da modalidade de ser online. O que é que se perde por não existir o contacto físico? Eu acho que é super facilitadora, foi super cómoda, porque lá está, nós todos vimos de um dia inteiro de trabalho e o facto de conseguirmos fazer e ter estas aulas em qualquer sítio permite-nos conseguir absorver muito mais daquilo que é os conteúdos ditos. O corpo docente é sempre muito disponível, é muito próximo, é muito empenhado, tanto na nossa valorização profissional como mesmo na pessoal, ou seja, o que é que nós levamos daqui para as nossas vidas e como é que conseguimos aprender todos estes conhecimentos em coisas que de facto nos vão ser proveitosas daqui para a frente. Ao contrário daquilo que achava também, estabeleceu-se uma relação sinergética entre colegas. Nós, pelo Zoom, conhecíamos as caras uns dos outros, conseguimos perceber quais é que eram os trabalhos uns dos outros, como é que eles os estavam a defender, e isto permite-nos, enquanto pessoas críticas, abrir horizontes sobre várias das temáticas que nós até poderíamos nem considerar. E, portanto, eu acho que, não havendo um público-alvo super especializado, qualquer interessado dentro desta temática, eu aconselho vivamente a que pertença e a que se inscreva nesta pós-graduação. Acho que é. Muito obrigado, cara arquiteta Maria Rezende. De facto, considero o seu testemunho especialmente relevante, exatamente por tudo o que referiu, por ter sido aluna desta pós-graduação. Bom, feitas as 4 apresentações dos nossos conferencistas, cabe-me a responsabilidade de fazer uma pequena conclusão sobre o tema deste webinar e, de facto, queria destacar 2 pontos. No primeiro, estamos todos de acordo, naturalmente, sobre o reconhecimento da importância de assegurar a preservação, o acesso, a difusão dos documentos de arquitetura por via do seu valor primário, ou seja, cumprindo as funções de prova administrativa, legal, financeira, isto é, para fazer prova de algo, mas também pelo seu valor secundário, portanto, como testemunho da preservação da memória coletiva, mas, na verdade, permitam-me esta parte, quando falamos em arquivos de arquitetura e de urbanismo, em rigor, eles são, sobretudo, pelo menos na sua origem, são arquivos empresariais. É isso que eles são, porque a documentação que possuem é, sobretudo, da gestão corrente, do dia-a-dia, da atividade de um arquiteto ou de um ateliê de arquitetura, como toda a documentação relacionada com a gestão de recursos humanos, a gestão contabilística, a gestão financeira, economato, e muito menos aquilo que temos estado aqui a falar, portanto, desenhos de um arquiteto, digamos.
mas depois aquilo que chega às instituições de memórias, sejam arquivos, bibliotecas, faculdades de arquitetura e urbanismo, de facto, é uma pequeníssima parte da atividade de um arquiteto. E dentro desta atividade, por regra, mas naturalmente há, e ainda bem, muitas exceções, chegam aqueles desenhos mais espetaculares, maior valor iconográfico, coloridos, portanto, perspectivas, alçados ou levantamentos, como se diz no Brasil, portanto, mas isso é apenas uma pequena parte, e depois há outro problema aqui, ajusante, que é aquela questão de se privilegiar ainda, por regra, mais uma vez estou a generalizar, a documentação de arquitetos mais reconhecidamente mediáticos e dentro da respectiva documentação, aquela como referi, de maior valor iconográfico, se quisermos, mais espetaculares. Portanto, mas ter bem a noção que aquilo que nos chega, de facto, é uma pequeníssima parte da atividade de um arquiteto ou de um escritório de arquitetura. Em segundo lugar, as brilhantes apresentações que pudemos assistir evidenciam a importância do permanente debate e trabalho colaborativo e transdisciplinar, portanto, a congregação de esforços para a implementação e desenvolvimento de redes nacionais, internacionais e também projetos cooperativos, apostando, portanto, na concertação de políticas, na partilha de recursos, porque, de facto, juntos fortes e desta forma conseguimos atenuar, pelo menos, as dificuldades de sempre, que são sobretudo financeiras, e depois também, como eu disse, a partilha de recursos entre instituições que têm arquivos de arquitetura à sua responsabilidade e, por outro lado, os arquivistas, arquitetos, urbanistas, engenheiros e demais agentes do processo de construção. Portanto, temos tendência a valorizar os arquitetos, mas há todo um conjunto de agentes do processo de construção que não podem ser ignorados e, naturalmente, os respectivos investigadores, porque todos são partes integrantes da mesma realidade em que os arquivos de arquitetura são fundamentais para o conhecimento, a construção da memória coletiva, a produção cultural, a proteção dos direitos dos cidadãos e das suas organizações. Eu costumo dizer, os arquivos em geral e da arquitetura e urbanismo em particular, portanto, são a espinha dorsal da nossa memória coletiva, da democracia, dos direitos e liberdades individuais. Bom, e de facto só assim, através da partilha de informação e do debate entre as partes interessadas, como aqui acabámos de fazer, será possível, por um lado, como referi, mitigar a quase generalizada falta de recursos que afeta as instituições que têm à sua responsabilidade arquivos de arquitetura, permitindo também, por outro, revelar na plenitude do termo a significância dos arquivos de arquitetura para a história da compreensão da arquitetura e do urbanismo, portanto, fixando as suas permanências, as suas rupturas, a sua evolução, justificando o seu reconhecimento público através da sua salvaguarda, acesso e disseminação. Bom, peço desculpa, começo a falar, entusiasmo aqui um bocadinho. Não temos questões, o que também, de facto, não me surpreende, não temos questões por parte do público, o que não me surpreende, considerando a excelência e a clareza das apresentações a que acabámos de assistir. Resta, mais uma vez, agradecer aos nossos 4 conferencistas e ao público que assistiu à distância a este webinar. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, em nome da Autónoma Academy. Professor Paulo, que seja a primeira de muitas edições nesta área de arquivos de arquitetura, e muito obrigado a todos os oradores que estiveram aqui connosco com as suas excelentes contribuições e com esse know-how que nos passaram, e a todos aqueles que nos seguiram neste webinar. Até uma próxima oportunidade e boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Noite.